Olá, essa é a estreia do Pode Ser Leve. Eu sou o Luiz Marinverno, ao meu lado Valde Castro. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental. Como a gente tem negligenciado esse tema, como a gente não presta atenção na nossa saúde mental e como muitas vezes a gente mesmo começa a não observar como está a saúde mental do outro. Para conversar sobre isso, hoje a gente está trazendo um convidado muito especial para a gente, o nosso filho, Fernando. Pode se apresentar. Olá, meu nome é Fernando, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e atualmente trabalho com saúde mental e a gente está aqui para conversar sobre esse tema tão importante que é a saúde mental das pessoas. A gente tem observado que a saúde mental está doente. Eu diria que a saúde mental está na UTI, precisando de cuidados, né? E eu trago aqui assim, uma reflexão importante sobre o que o pai da medicina, o Hipócrates, dizia sobre a necessidade de a gente olhar a totalidade das coisas, sobre a importância da gente entender mais a pessoa que tem a doença do que propriamente a doença que a pessoa tem. Eu acho isso muito importante, porque uma coisa que eu sempre falo é a importância que a gente deve ter de olhar esse ser humano como um todo. Isso já é um projeto nosso há mais de 40 anos. Observar esse ser humano como um todo. Bio, psico, relacional, emocional e espiritual. Como enfermeira, a gente aprende isso desde sempre na faculdade. E eu tenho observado cada vez mais, hoje em dia, a gente fala mais do que falava antes na saúde mental, mas acho que a gente ainda fala muito pouco. Como é que você vê isso, Fernando? Esse tabu, esse silêncio em que a pessoa está ali desmoronando e não consegue falar, não consegue pedir ajuda. Diante da saúde mental em si, a gente tem que separar duas coisas. A primeira é a doença do doente, que a gente falou, né, citando o próprio Hipócrates, e na saúde mental existe aquele tabu do estigma, né? Então, essa separação da doença e do doente, o que rotula, o que estigmatiza é o doente, não a doença. E mesmo quando a gente está diante de alguém que tem uma doença, e assim, quando a gente, isso inclusive, essa terminologia dentro da saúde mental, né, que o mais adequado hoje em dia a gente chama de transtorno, né, isso fica mais nítido dentro da saúde mental por conta de toda a dinâmica existencial da pessoa que convive com algum tipo de transtorno que impacta em vários aspectos da vida dela. Então, esses tabus vêm a partir daí. Isso também é gerado a partir de cultura e de crenças sociais que sempre tentam embasar aquela cultura de eu não preciso procurar ajuda, ou se você está ansioso ou triste demais, isso é frescura. E assim, a gente tem uma certa elasticidade, que a gente vai falar ao longo da discussão, né? Existe uma elasticidade que consegue manter o nosso equilíbrio psíquico dentro de um espectro salutar, mas, por outro lado, a gente também precisa reconhecer quando a gente precisa pedir ajuda e realmente tratar algum problema mais sério, mais profundo, de uma forma mais contundente com a ajuda profissional. O que a gente observa, né, nas questões principalmente relativas à saúde mental, é que o meio, como você falou, crenças e tabus, isso tudo, o meio impacta diretamente a saúde mental da pessoa, e essa saúde mental afetada, ela impacta o meio familiar. Então, assim, nunca está sozinho. E como eu estava dizendo, né? Corpo e mente caminham juntos e ao mesmo tempo, não tem como separar. Um afeta e é afetado pelo outro. Como eu gosto de falar sempre, né? O nosso corpo é o palco de expressão de todos os sentimentos, de todas as emoções. E
esse palco de expressão, muitas vezes, dá alguns pequenos sinais, conversam com a gente não presta atenção. Tem uma coisa que eu brinco sempre, que é a síndrome de a si mesmo. Isso eu tenho ouvido muito nas consultorias, nas mentorias. Ah, é si mesmo, vamos tocando, vida que segue, eu não consigo, é si mesmo. E a pessoa acredita que é a si mesmo, que aquilo que ela está sentindo não é digna de nota, passa por cima dela mesma e vai seguindo a vida dessa forma. Até um momento, né, que ela não consegue mais dar conta daquilo. Então, assim, quanto antes a pessoa puder pedir ajuda, melhor. Eu queria que você falasse um pouco daquela questão da normalidade, né? Que a gente estava conversando um pouco antes. Sim, as emoções, elas são a ponta do iceberg, né? As emoções, elas são feitas para a gente conseguir interagir com o meio e de forma a gente conseguir algo, né? Evolutivamente, a gente tem as emoções nesse aspecto. O problema é que o problema, entre aspas, né, é que no nosso caso, nós seres humanos, né, nós temos o cérebro mais evoluído, então a gente muitas vezes lida com as emoções, a gente vai acumulando coisas que vão acontecendo e a gente vai internalizando e aquilo que a gente sente hoje muitas vezes reflete algo que aconteceu lá atrás, né? São explosões que acontecem hoje, mas que já tem muito tempo e que a gente às vezes não consegue saber aonde está o fio da meada, né? Qual é a origem daquilo que está vindo à tona hoje, né? Então essa questão do reconhecimento, as emoções são essenciais, mas o reconhecimento de por que eu estou tendo a emoção X ou Y é extremamente importante, né, para a gente conseguir desenvolver realmente uma saúde mental contínua, né, e a gente conseguir dar a permissão, essa elasticidade, né, dentro desse processo da saúde mental. Em relação ao conceito de normalidade, né, isso é uma coisa que a gente sempre discute bastante, tanto dentro da medicina como um todo, e dentro de toda a área da saúde. E na saúde mental é uma coisa mais particular ainda, que é essa grande questão de o que é normalidade, o que é normal e o que é doença. O que define um transtorno, o que define se eu não estou mais dentro dos limites da normalidade. Quem criou isso? E, na verdade, existem várias concepções e nenhuma delas contempla tudo, todas elas têm seus prós e contras, e então não existe uma definição única, universal disso, né? A gente tem vários tipos de visão em relação ao que acontece, né? O que pode ser considerado normal ou não. Então a gente pode ter, por exemplo, a normalidade, né, do ponto de vista funcional, a pessoa pode até ter algum tipo não vamos parar com o termo doença ou transtorno, né? Mas ela pode ter algum tipo de empecilho que torna a vida dela mais difícil por algum motivo. Ela tem algum tipo de sofrimento, ela tem algum tipo de desconforto, mas ela é funcional, né? Isso pode ser uma definição, né? A funcionalidade, mas ao mesmo tempo ela está desconfortável. Outra questão é a questão cultural, né? O indivíduo pode fazer tal ou tal coisa, ainda que ele tenha tal ou tal condição, né? Mórbida ou não. Outra coisa que pode definir a questão daquela definição anterior da OMS, né, de um bem-estar completo, espiritual, físico, mental, né, isso é biopsicossocial, isso daí também é uma boa definição, mas ainda assim não contempla tudo, porque existem dimensões ali que a gente não consegue alcançar, né? Então a gente estava conversando aqui agora há pouco, se a gente pegar, por exemplo, do ponto de vista presente, um paciente que está em cuidados paliativos, né, e que tem
por exemplo, o prognóstico é muito ruim, né, no próximo mês, nas próximas semanas. Se hoje ele se sentir bem, sem sintoma nenhum, e tiver uma pessoa do lado dele que não tem doença nenhuma e que tem uma perspectiva assim indefinida de vida pela frente, e ela tiver com uma cefaleia leve a moderada, quem está mais doente naquele dia? Sim. Então, qual é a definição de normal e patológico? Né? Então, claro que existe questão de prognóstico, mas muitas vezes a gente precisa pensar no hoje. Então, volta a questão do Hipócrates, a definição de normalidade é uma definição nossa da área de saúde, mas é uma definição também do paciente. Né? Então, toda essa conversa aqui, que às vezes parece um pouco complicada, né? Na verdade vem de uma discussão bilateral. Né? É uma coisa, é uma via de mão dupla, onde a gente dá o nosso parecer, mas o paciente também dá o feedback dele, para que a gente chegue num consenso do que é normal e do que não é, para ele. Exatamente. É muito interessante, né? Essa forma de observar as pessoas, o paciente, o que ele está trazendo. E eu queria trazer também essa questão. Tem duas coisas que têm sido muito conversadas e que eu tenho observado também, que foi a questão no pós-pandemia, como que no mundo inteiro a questão do isolamento social, de toda aquela questão do medo, da morte, do luto, como que isso deu assim um boom nas questões de ansiedade e depressão, principalmente em jovens e crianças que tiveram que ter uma As pessoas olharam para ela mesmo, também estavam tem isso. entretidas com outras É isso coisas, que eu ia de falar, repente né? ficaram presas, né, em casa, em ambiente restrito, começaram a prestar mais atenção. Né? É uma forma de olhar, né? É uma forma de olhar isso. E a questão assim do luto mesmo também, né? De vivenciar. A gente estava conversando, hoje estava conversando com a minha nora sobre isso, sobre como as questões de redes sociais e tudo colocaram, é ótimo, tanto que estamos aqui, você tem um alcance muito maior de pessoas, o que é ótimo, mas como as pessoas meio que se viciaram, eu já está é uma questão dentro da psiquiatria, né? O vício pela internet, principalmente os jovens e adolescentes, e como que isso também dá uma mexida na gente. A gente olha aquilo que o outro está mostrando, como eu costumo brincar com os pacientes, você observa o palco, mas você não tem acesso aos bastidores. É aquela ditadura do bem-estar, a ditadura da felicidade. E acaba que isso também pode ser uma fonte de tornar a pessoa mais depressiva, se a pessoa tem uma tendência realmente à depressão, pode ficar deprimida mesmo, ou ansiosa por não estar conseguindo, porque o outro está ali, por que ele é tão feliz e eu não sou? O que ele tem que eu não tenho? E aí começa aquela ciclo vicioso. Foto de gente feliz e sorrindo, né, como se isso fosse uma constante na vida daquela pessoa. Exatamente. Por isso, assim, uma vez nós fizemos uma live falando de saúde mental também, o Fernando e eu, e o Fernando estava falando sobre, assim, é necessário que a gente mostre também o que é normal. Então, assim, como ele falou aquele dia, eu estou aqui em casa, aqui é minha casa. Pronto, aqui é minha casa. Aqui é minha sala, meu estúdio de gravação, onde eu faço também algumas sessões de musicoterapia, de algumas pessoas que eu atendo aqui. É isso. Por isso que a gente teve a ideia de trazer a questão do pode ser leve. Eu acho que está faltando muita leveza na vida das pessoas. Vocês têm conversado sobre essas questões de depressão, ansiedade, com frequência? Vocês têm observado isso, esse aumento disso no consultório, nos hospitais que você atende? Sim, e realmente no período pós-pandemia, né? Isso aumentou bastante, né? Também por causa desse aspecto das pessoas olharem para dentro de si. Então, tira o barulho externo e dentro de si tem um silêncio. E um silêncio que grita, né?
Não é qualquer silêncio, é um silêncio que está sufocado ali há muito tempo, por coisas externas, e coisas que impõem aquela questão que hoje em dia se fala muito, né, da dopamina, né, do prazer barato, e repetitivo. E a gente tem que ficar sempre de olho, porque é, isso daí naturalmente ia acontecer, né, ainda que não houvesse a pandemia, mas num momento ou outro ia explodir, né, mas hoje a gente vê que tem crescido cada vez mais, né, então as ferramentas digitais elas trazem muito benefício, mas isso impõe que a gente consiga ter a noção de se a gente está sendo ferramenta ou se a gente está usando a ferramenta, né? Porque é óbvio que existe, né, todo um sistema de vendas por trás que vai dar aquilo ali que você pode usar ou ser usado por aquilo, né? Então, isso daí é muito pertinente para a saúde mental. E essa questão de você conseguir olhar para si, se conectar consigo mesmo, isso daí sempre vai ser algo importante e necessário para que a gente consiga dar voz às próprias emoções e reconhecendo essas emoções, saber da onde elas vêm e por que elas vêm. Isso é muito A pessoa importante. pode até ter medo. O que eu vou encontrar dentro de mim? Como Mas é que eu com vou toda lidar com isso? certeza. E se eu encontrar alguma coisa, como é que as pessoas vão me enxergar? E como eu vou ficar nos meios sociais, vai ser complicado. Pode ser muito Isso complicado. bloqueia, inclusive, essa elasticidade que a gente tem, todo equilíbrio orgânico. Vamos colocar a saúde mental como algo orgânico também, não necessariamente material, mas orgânico do ponto de vista holístico, né, da coisa. Qualquer sistema orgânico ele precisa ter uma certa elasticidade de normalidade, né? Então, se eu cortar a minha pele, ela vai sangrar, mas vai desenvolver todo um processo, toda uma cascata molecular que vai conseguir estancar o sangramento e logo em seguida vai cicatrizar a minha pele, né? Vão ser secretadas substâncias que vão conseguir juntar, e ainda que fique uma cicatriz, mas o processo foi resolvido. Isso faz parte do nosso equilíbrio. E a saúde mental é da mesma forma. Quando a gente tem a foto de várias pessoas, né, infelizmente, muitos influenciadores que colocam momentos pontuais ali de muita felicidade, muita ação, muita energia positiva, nem sempre a pessoa está daquele jeito. Porque se você pegar uma pessoa que está muito bem de vida, num momento excelente, financeiramente também está com a saúde financeira muito boa, tem uma qualidade de vida enorme, consegue ter mais de 8 horas de sono por dia, está com um corpo saudável e fisicamente muito ativo. Essa pessoa vai ter uma hora que ela vai estar em repouso, vai ter um dia que ela vai estar com a dor no joelho, vai ter um dia que ela vai estar com dor de cabeça. Só que a foto não é nessa hora. A foto não é quando ela está tomando whey ali na cozinha e que está com a comida aqui e que não consegue tomar. A foto não é quando ele tem uma diarreia. A foto não é quando ele está gripado e fica uma semana em office sem estar indo para academia. A foto sempre é no momento, então dá aquela sensação, a gente fica com aquela coisa de rolar a tela, dá aquela sensação de todo mundo está melhor do que eu. E isso altera qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que esteja assistindo a gente pega e fica rolando aqui a tela e pô, que eu tô fazendo da vida, né? Assim, imagina alguém que tem uma tendência mais forte, que não está numa situação boa, né, ou que está passando por algum problema maior, essa pessoa ela vai afundar cada vez mais. Então acho que a realidade precisa ser mostrada, evidenciada de uma forma mais longitudinal, né, mostrando, e tem algumas pessoas que fazem isso na internet também. Exatamente. O que a gente quer muito deixar aqui para vocês é um convite, né? Para que cada um comece a prestar atenção, realmente, olhar para dentro, olhar para si, ter um tempo de qualidade,
ter um tempo de fazer aí um reencontro com os valores, porque isso é uma coisa muito importante, a gente poder encontrar os nossos valores, que é aquela questão do sentido, né? A gente encontra valor, a gente encontra o nosso sentido para construir propósito. Eu acho muito interessante essa questão acho que a gente pode falar do Ikigai, que é um método muito, muito conhecido e já super respaldado. Você podia falar um pouquinho. Ele fala exatamente dessa relação do sentido, né? Sim, o Ikigai, há alguns anos atrás, dois pesquisadores, eles eram dois estudiosos, Viktor Frankl, e eles eles se encontraram, né, e eles estavam buscando a questão da relação da longevidade e da qualidade de vida, né, com um estilo de vida, né, que as pessoas levavam. E aí um deles já morava no Japão e ele tinha falado sobre a ilha de Okinawa, e lá é uma das maiores concentrações, tem uma das maiores concentrações de centenários no mundo e que vivem com uma qualidade de vida absurda. Não do ponto de vista material do que eles dispõem, mas do que eles são. Então, assim, são centenários que eles têm, eles geralmente são magros, eles têm vigor físico ainda, eles conseguem trabalhar com agricultura, a cabeça deles está boa ainda, eles têm inclusive vida sexual e eles conseguem desenvolver isso, eles têm desenvolvido isso durante gerações, né? Então, eles se dedicaram a estudar isso, e a palavra japonesa que envolve esse conceito é o Ikigai, né? E existe inclusive um livro que foi fruto desse trabalho, né, que eles fizeram, e esse livro ele realmente traz algumas reflexões para a gente em relação ao que a gente está fazendo, o que eles perceberam que não só cruzando as informações, né, com o pessoal lá no Japão, né, da ilha, mas com outras culturas ao redor do mundo que fazem coisas semelhantes. Existe a questão do ciclo de amigos, a dieta, a atividade física moderada, você se manter... Então, tem vários termos japoneses, que eu não vou me recordar de todos eles agora, mas que eles descrevem rituais específicos que mantêm uma rotina saudável. E o mais interessante, quando eu percebi, quando eu li o livro, que eu percebi assim um apanhado geral, como é que eu aplico isso aqui? Né, eu não sou japonês, eu não estou em Okinawa, como é que eu aplico isso aqui no Brasil, em Fortaleza, sendo médico, e assim, é uma vida estressante, corrida, né? Então, ainda trabalho com plantão. Então, o que eu percebi é que eles trabalham com equilíbrio o tempo inteiro. Então, a questão da atividade física é uma coisa equilibrada. A alimentação, eles têm um termo que eu não vou me recordar agora de jeito nenhum, até porque é em japonês, que eles falam antes da refeição, que é algo do tipo, a gente mantém 80% ou 70% do estômago cheio. É como se eles falassem antes, você está aqui na mesa do jantar e você fala esse termo logo antes, que significa a gente vai encher o estômago até 70% ou 80%. Ou seja, você não vai se empanturrar de comida até não poder mais. Equilíbrio, né? Que é o equilíbrio que a gente nem sempre faz, né? Se vier no rodízio, fica demais. Mas, assim, eles trabalham com isso e eles são felizes, assim. E aí, voltando à questão dessa elasticidade, né, que a gente está falando toda hora, o Kant fala uma coisa que é interessante, que é liberdade é fazer o que não se quer. Quando a gente consegue fazer o que a gente não quer, a gente é livre. E inicialmente isso pode ser algo ruim, algo aversivo, mas posteriormente isso vai virando uma rotina e vai virando um hábito, né? Então, hoje em dia, a neurociência fala até que de 3 meses em diante já virou um hábito, já consolidou, né? Você já conseguiu fazer conexão neural suficiente para
tornar aquilo ali um hábito, né? Então essa rotina, esse equilíbrio de você vai fazer algo, mas você faz de forma moderada, então você consegue tornar aquilo um hábito e aquilo ali não te desgasta para a próxima atividade. E quando não te desgasta para a próxima atividade, é aquela coisa, né? O que faz a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Sim. Então você se alimenta, mas aquilo ali pode ser uma doença na medida em que você Extrapola, né? extrapola, ou que então assim, tanto para mais como para menos, então você tem que estar sempre numa faixa e pensando no passo seguinte, né? Isso é muito interessante, né? Essa visão. E eles têm isso, assim, a gente observa, né? Nos orientais, como eles fazem isso, assim, com uma destreza, uma naturalidade. Né? Assim, a gente vê, às vezes, vídeos de senhoras de 100 anos, sei lá, 99 anos, varrendo a frente da casa, tirando as folhas, com uma vitalidade que muitas vezes a gente mesmo não tem. Eu acho que eles param muito também para poder olhar para dentro. E o doutor Gabor Matelli tem uma coisa que ele fala, é preciso voltar para casa. E quando ele diz voltar para casa, é exatamente aqui, voltar para dentro, voltar para o corpo, entender como você estava falando, né? Isso que eu estou sentindo agora, aqui nesse momento. Qual é o nome que eu dou a isso? Que emoção é essa? Que sentimento é esse? E isso que eu estou sentindo agora tem a ver com o que eu estou vivendo, aqui e agora, nesse momento, ou lá atrás, como você estava dizendo. E a única forma de a gente conseguir fazer isso é voltar para dentro mesmo, voltar aqui, para a casa da gente, que é o nosso corpo. Porque as pessoas estão mais acostumadas a lidar com a dor física. Exatamente. Tem uma dor tomando analgésico, da infecção toma antibióticos, precisar tomar um remédio para o estômago, mas a parte emocional passa meio batida, o pessoal acha que é besteira. Não, estou só estressado, tenso, ansioso, nesse passa. Houve também de modo até crescente, né, a questão da medicalização das emoções. Isso era uma coisa que eu observava, né, e que me incomodava. Assim, a pessoa já não suporta mais estar triste. A pessoa não suporta mais sentir tristeza, principalmente. Tristeza é tristeza. Se você perde alguém, você está triste. Você está vivendo seu luto. Você não precisa tomar medicação ali. Concorda comigo? Sim. Só que as pessoas querem. Então, assim, se eu não consigo dormir, ao invés de eu buscar uma forma mais saudável para conseguir dormir, é melhor eu tomar uma medicação. Então, assim, com isso tudo você acaba que você vai se atropelando e você não volta para casa, como a gente estava dizendo. Você não se conhece, não passa a achar que não é interessante se conhecer e fica desconectado. Eu percebo muito também que muito dessa ansiedade, principalmente das pessoas, e aí eu estou falando da ansiedade, não só como transtorno dentro da clínica psiquiátrica, mas essa ansiedade que as pessoas vivem no dia a dia por conta da correria, por conta das cobranças, por conta das autocobranças. E isso cada vez começa a crescer, e aí sim pode virar um transtorno. Então, assim, é preciso que a pessoa preste atenção nisso. Preste atenção aos sinais, preste atenção ao que o corpo dela está dizendo, a como ela está reagindo. Né? A gente costuma dizer que os pilares, né, da nossa saúde, como você estava falando, né, do lado do Ikigai, são 3 pilares, mas eu ainda falo assim das fontes de energia, que aí eu destrincho ainda em 5, de acordo também com a medicina oriental, que é a alimentação. Quantas e quantas vezes, por conta dessa correria que a gente vive, aí a gente fica nesse assim mesmo, a gente deixa de se cuidar, e quando a gente fala, a gente deixa de cuidar da saúde mental, a gente está falando da saúde física também.
Então eu engulo rapidinho aqui um sanduíche em pé, Sem prazer nenhum. sem prazer Porque nenhum. tem problema. Não sei o meu gosto, eu engulo aquilo. Engulo aquilo. Então é a alimentação, é o repouso, é a prática de relaxamento, você poder simplesmente contemplar. Eu estava conversando com a Jéssica, com a minha nora hoje sobre isso. O ser humano perdeu o hábito mesmo de poder se dar o prazer de sentar e contemplar, simplesmente contemplar. Contemplar a natureza, contemplar o canto dos pássaros, contemplar a beleza que a gente tem ao nosso redor, pode fazer uma boa leitura. A pessoa não acha que não tem tempo, ela não se dá tempo para poder fazer as coisas. E aí passa por cima disso tudo. Não dorme bem, não se alimenta, não contempla, não relaxa e passa por cima de tudo isso. Então, os relacionamentos, né? Ficam mais frios, mais distantes. Mais distantes, mas é assim mesmo. A gente vai tocando. Inclusive, uma coisa que a gente vai conversar aqui no canal, né? É sobre isso, qualquer dia desse, né? Tem uma parte do canal que a gente está fazendo, que é a parte que a gente chama de dialogando, que é o momento que eu e o Luiz sentamos para conversar sobre diversas coisas que a gente observa. E um deles que a gente vai conversar agora, como a gente está junto há 40 anos, as pessoas ficam meio que buscando assim, tipo fórmula mágica, receita de bolo para a gente estar junto. E nesse dialogando a gente vai conversar exatamente sobre isso. Não tem isso. A única coisa que não existe é a frieza na relação. Quer dizer, eu me importo com o que ele traz e ele sempre se importa com o que eu estou trazendo. Mas não há fórmula mágica. A gente discute, a gente não concorda com as coisas. E isso é muito bom, porque cria uma possibilidade de exercício, é uma negociação diária com as nossas emoções, de como um afeta o outro, e isso é uma prática que a gente tem que fazer diariamente. Tem um conjunto, exatamente. E se a gente pudesse fazer isso na nossa vida, com amigos, na vida profissional, como que seria bom, né? Eu acho que a vida como um todo, não só no aspecto relacional, a receita do bolo ela é individual e o bolo só sai do forno quando você expira. Assim, ele só fica pronto quando você parte daqui pro outro plano e que você... então, Estamos em construção. a gente está em construção, a receita que você faz em tempo real. Então, você pega os acertos e os erros do passado, lida com eles, tempera com eles, inclusive com os próprios erros, porque às vezes o amargo também faz parte, né? E como faz, né? E da importância, quantas vezes você não... A gente que gosta de cozinhar, né? Quantas vezes aquela acidez ou aquele amargor é exatamente a parte principal do prato. Então a gente tem que cozinhar isso e ir lidando com isso até essa saída do forno. Bem, isso eu gostei da... Tudo que a gente fez, todo o legado que a gente deixou. Exatamente. Eu fico pensando também, sabe, assim, as pessoas querem mudar. A gente até esses dias estava conversando sobre a metáfora da pedrinha, né? Que é assim, eu sempre olhava seu pai, quando a gente passeava lá em Petrópolis, né, nas montanhas e tudo, e nos campos, ele não podia ver um lado, você deve lembrar disso, ele procurava sempre uma pedrinha mais achatadinha e jogava, lembra disso? Para ficar quicando. E eu adorava ver aquilo e morria de inveja, porque muitas vezes eu não conseguia, muitas vezes não, eu não conseguia. Todas as vezes eu não conseguia fazer aquilo. E aí, um dia eu estava lá observando e me veio essa metáfora da pedrinha, que é assim, como que aquela pedrinha cai e espalha em vários círculos
E o que aqueles círculos podem vir trazendo para a nossa vida, né? O que aquilo pode servir de significado para a gente, aquilo. Então eu percebi duas coisas diferentes, assim. A pedrinha como aquilo que realmente a gente deve, se você achar que é necessário, que a gente deve mudar. Então eu devo mudar nisso e eu lanço a pedrinha. E quando eu lanço a pedrinha, eu expando várias possibilidades de relação. Eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo. E essa foi a metáfora da pedrinha, né? Então, assim, o que eu preciso mudar? Que passo eu preciso dar adiante para poder cuidar de mim, para poder cuidar da minha saúde mental? Se eu estou precisando de ajuda, é muito difícil que a pessoa não tenha pelo menos uma pessoa, ou um profissional, ou alguém que ela possa pedir ajuda e ser escutada. Eu sei que, assim, é difícil, pessoas que eu atendo, eu vejo isso, assim, a queixa, né? É que a pessoa já está explodindo e as pessoas estão dizendo que é frescura, como você falou no início, a pessoa está super deprimida de verdade ali. E a outra pessoa fala, levanta. Não vem me falar com isso, não. Não vem falar isso comigo, não, levanta, é falta do que fazer, e não sei o que, isso é uma queixa muito comum que eu recebo. E assim, respeitar o que a gente sente, respeitar o que o outro sente também. Acho que está muito, muito na hora disso. Eu queria tocar até num ponto, a gente está fazendo a escolha de falar sobre a saúde mental agora em janeiro, né? Porque nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês que se institucionalizou para falar da saúde mental. No mês de setembro, que é o mês da prevenção do suicídio, uma vez eu atendi uma psicóloga que me trouxe uma questão muito, muito importante. Ela disse que uma paciente dela tinha falado para ela, eu penso em suicídio. Então, por que só em setembro que as pessoas estão dispostas a me escutar? Aquilo me deu assim até uma dorzinha aqui no peito, porque é verdade isso. Então, assim, o convite a vocês, eu acho muito interessante que se tenha esses projetos para fazer as pessoas falarem mais a respeito, para tirar esse estigma do transtorno, dos transtornos, das ansiedades, depressões e outras coisas mais, mas que essa visão, essa possibilidade não fique só em janeiro. Todos os dias do ano, que a gente possa estar aberto a acolher alguém que traga alguma queixa dessa, um amigo, crianças, a gente tem visto crianças com crise de ansiedade, crianças com crise de abstinência por conta de telas. Então, assim, que a gente possa observar exatamente e acolher aquilo que a pessoa está trazendo. E que se nós estamos sentindo, que a gente também possa buscar ajuda, que a gente possa estar seguindo aí um caminho mais leve, com uma saúde total, mais plena, porque uma coisa afeta e é afetada pela outra. Eu queria agora que a gente pudesse falar assim, algumas dicas não, né? Eu gosto de falar alguns toques assim, especiais para a gente poder estar pensando em como eu cuido da minha saúde mental. Então eu vejo aquilo que você falou sobre não carregar coisas do passado, né? Sobre entender a emoção de agora pode estar ligada a alguma coisa lá atrás. Eu vejo isso muito como uma questão de carregar pesos.
de carregar pesos extras. Então, você observa isso nas pessoas que você atende? Sim, porque o passado ele nunca vai deixar de existir. E ele sempre vai fazer parte do que a gente é hoje. E o que a gente é hoje vai, vai também virar o passado de amanhã, Uhum. né? E Com as assim, né? nossas próprias escolhas, né, do presente. Mas a diferença é como se a gente imaginasse um novelo, né? Se você pegar várias. Um novelo não, pega uma corda mais grosseira de sisal, alguma coisa assim. É mais fácil levar um monte de corda nas costas durante um caminho, todas elas desatadas ou cheio de nó, ou tudo embrulhado, tudo emaranhado, ainda molhado com água do mar, como se fosse um marinheiro que está tirando alguma coisa. Não. É melhor você desatar e deixar tudo liso. Aquilo vai pesar, né? Não vai deixar de estar ali. Aquilo vai continuar, vai machucar, de vez em quando vai incomodar, mas é uma coisa mais fluida. Mais fácil até de ver, né? É mais fácil de achar onde tem algum ponto mais crítico ou não. Do que se estiver tudo emaranhado, com marifo, com um monte de coisa no meio e você levando aquele trambolho nas costas. Então, assim, a gente tem que sempre tentar olhar para trás e dissolver esses nós na medida do possível. Exatamente. Uma coisa que eu acho importante também em termos de saúde mental, né? Que é uma coisa que eu falo muito nas mentorias, a gente pode ajudar as pessoas. É o que o mentor faz. Ele ajuda a pessoa naquela demanda específica da pessoa. Mas a gente só pode caminhar junto. É preciso a gente entender que o caminho é da pessoa. Então, assim, quando a gente acolher o outro, não significa caminhar por ele, mas é estar junto caminhando nesse caminho que é dele, mostrando que há uma possibilidade de autonomia, que há uma luz ali no fundo do túnel. Como uma vez eu falei para uma pessoa que eu atendo, né? Se você já chegou lá embaixo, ok, um terapeuta nosso uma vez falou isso. Tá, fica lá embaixo porque é preciso você reconhecer na hora que você está triste, que as coisas não estão bem. Mas quando você está lá embaixo, olha para cima e sai. Porque tem muita gente querendo puxar você. Então, assim, aceite a ajuda que é dada. E quem dá ajuda não quer ultrapassar os limites da pessoa. Isso é uma linha muito, muito tênue. É uma linha muito tênue, né? Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes esse tipo de conversa às vezes pode soar impositiva, principalmente com a saúde mental. Exatamente. Você tem que procurar o psiquiatra, tem que procurar o psicólogo, você tem que ir para análise, tem que fazer isso ou aquilo, e não é isso. Até porque nem na saúde física mesmo a gente faz isso, porque gerar na saúde mental. Querendo estar dentro da cabeça da pessoa, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais do que eu vejo na minha prática pessoal, né, que são quando a gente está na residência. Né? Então, assim, você vai falar para um residente, para um médico residente, que ele tem que dormir 8 horas por noite, ele tem que trabalhar até X horas por semana, não vai conseguir. Né? Assim, é impossível. Né? É um esquema, mas isso é completamente contra o que pode ser considerado saudável, mas é necessário. Naquele momento, assim, principalmente para algumas especialidades específicas, se ele não fizer aquilo, Ele não consegue. tem gente que vai ser contra, inclusive, não pode. Mas assim, falar isso. Mas infelizmente, assim, eu sou mais velha guarda, né? Então, assim, é aquilo. Né? Então, aí você vai lidar, volta aquela questão da elasticidade, você vai lidar com o que você tem.
né, as coisas são desiguais, né, a vida não é igualitária. Você vai ter momentos que você vai ter recursos, vai ter momentos que você não vai ter recursos, vai ter momentos que você vai ter mais ou menos. E você vai trabalhar com o que você tem. Então, essa questão da conversa da saúde mental é você conseguir reconhecer isso, saber quem você é diante de cada recurso e saber utilizar o máximo possível, extrair o máximo possível de cada recurso que você tiver. E quando eu falo recurso, eu não estou falando só de coisa material, estou falando de ciclo de amizade, de família, Rede de apoio. rede de apoio, de atividade física, de você ter um hobby, de você ter, sei lá, leitura, a música, alguma coisa para você conseguir reconhecer o que você está precisando. Exatamente. E momentos afetivos, né, gente? A gente tem. Eu estava gravando ontem um vídeo e eu estava falando sobre aqueles momentos nossos, quando você era bem pequenininho, que você falava assim: mãe, vamos fazer um lanche romântico. Você lembra disso, né? Vamos fazer um lanche romântico. E como isso é um momento afetivo forte para mim até hoje. Como esse momento aqui, nosso, é um momento afetivo forte. E, assim, como isso é importante, gente, porque isso fortalece vínculo. E nesses momentos, né, que você estava falando, esses momentos onde aumenta um pouquinho a pressão e que a gente tem que aceitar certas imposições, certos desafios, ter essa lembrança dessa vivência de fato dos momentos afetivos, isso dá uma equilibrada, pelo menos em mim dá, não sei se vocês. Ao longo da vida dele, um monte de momentos críticos que a gente está trabalhando demais, hoje estudando demais, você se preocupando demais. Exatamente. Tem uns altos e baixos dele. É isso. Momentos afetivos para você são importantes? Sim. Agora foi um sim rápido, né? Então, assim, que a gente possa, gente, construir os momentos afetivos, relembrar momentos afetivos que foram importantes e falar do autoconhecimento. Como que o autoconhecimento auxilia a gente a poder fazer essa viagem aqui para dentro, poder pedir ajuda e falar: não, eu estou precisando de ajuda, não estou conseguindo sozinho. E ir atrás de ajuda de um profissional, de um amigo, mas não fique num sofrimento sozinho. Todo esse meu estudo, gente, começou há 40 e tantos anos no hospital ainda, quando eu observava bem aquilo que Hipócrates dizia, né? Que é importante a gente perceber a pessoa que tem a doença. E como que era um impacto diferente em cada pessoa, que você estava falando no início, né? Como que aquilo impacta diferentemente as pessoas. E o sofrimento psíquico, isso me chamou muita atenção. O sofrimento psíquico das pessoas, o sofrimento psíquico das famílias. E através desse estudo, eu cheguei até aqui, podendo compreender melhor, podendo cada vez estudar melhor e inventar cada vez mais projetos para poder acolher as pessoas. Né? Agora o Fernando vai começar a atender lá no consultório também. Isso vai ser mais uma coisa boa, mais um momento afetivo para a gente, né? De tê-lo lá na nossa clínica, né? Atendendo. Bom. E tem essa questão do adoecimento, né? Complementando ainda, porque sempre que alguém fica doente, psiquicamente, inclusive com doenças físicas, então a pneumonia, câncer, qualquer doença mais orgânica, o paciente ele percebe aquilo também de uma forma imaginária. Então ele também se projeta como o doente.
ele também projeta como sou eu doente. Sim. Hoje eu não sei se eu tenho alguma coisa, mas se amanhã eu fizer um exame, eu saio daqui, aí amanhã eu faço um exame e tem alguma que eu descubro alguma doença, especialmente se for uma doença mais grave. Como é que sou eu amanhã? Como é que eu vou me projetar? Porque hoje eu tenho a minha identidade psíquica, eu me reconheço como eu sou agora. E amanhã eu vou me reconhecer como? E como é que vai ser o impacto disso com todo o ciclo daquilo que eu sou, as pessoas que de alguma forma podem depender de mim emocionalmente ou materialmente, como é que acontece isso? Exatamente. Então, gente, a gente acha que a gente pode ir chegando caminhando para o fim, né? E entender então isso, gente, que não existe aqui nenhuma fórmula mágica também de falar como cuidar. Então, o que a gente quer deixar, se eu pudesse deixar, seria alguma coisa, seria, por favor, prestem atenção em vocês, acolham o que vocês sentem, Não tenha medo de falar. não tenha medo de falar, Pensar com alguém, escolhe uma pessoa que você possa se abrir mais. peça ajuda, não passe por cima das coisas que você está sentindo. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso. A gente tem que sempre olhar para dentro de si para conseguir saber a hora de estender a mão para pedir ajuda quando a gente não consegue, né? Para não ser aquela coisa impositiva, né? Você precisa. Não é assim, né? Você consegue ter aquela elasticidade, ter aquela coisa. Às vezes você não precisa, precisa de um final de semana fora, numa praia. Às vezes você precisa ir para fazer uma coisa que você gosta, ficar em casa assistindo filme sem falar com ninguém, desligar o telefone. Às vezes precisa ficar em silêncio. Às vezes você precisa fazer uma atividade física extenuante. Então, cada um vai ter um tipo de válvula de escape diferente, cada um vai se reorganizar de uma maneira diferente, mas a gente tem que conhecer qual é aquela linha que já está ali do amarelo para o vermelho, que quando cruza você fala, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de alguém. Exatamente isso. E aí não ter vergonha de procurar uma ajuda profissional. Isso mesmo. Bom, gente, então vamos encerrando. Agradecer muito você de estar aqui com a gente. Estou super feliz, muito feliz mesmo de estar nesse nosso estreia. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Parece até aqueles papos que a gente tem normalmente. Eu e Nando gostamos muito de conversar, de filosofar, como o pessoal brinca, né, viajar na maionese. E que bom estar com você aqui hoje. Você vai vir outras vezes também, porque a gente tem muito outros assuntos, né, para falar sobre estresse, sobre manejo de estresse. Eu estou sempre ali fora na sala. É verdade. Então, assim, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder conteúdo novo, curta, comente. E se puder, compartilhe com alguém que você acha que pode estar precisando ouvir isso hoje. Ok? Fale com a gente quer muito falar com vocês. Um forte abraço, conte sempre com a gente. Tchau.